Estamos chegando para mais uma aula de história. Que bom estar recebendo vocês aqui para a gente começar mais um dia de trabalho e mais uma aula de história. Nós estamos estudando a nossa aula de história, durante essa última semana sobre a Grécia Antiga. Nós começamos a estudar semana passada, fizemos a introdução. Na última aula, que nós tivemos aí ao vivo, nós estudamos sobre a cidade-estado de Atenas, e hoje precisamente nós vamos estudar a cidade-estado de Esparta. Por quê? Eu dividi dessa maneira a matéria para vocês para ficar mais fácil, Primeira aula nossa nós estudamos a parte histórica, os povos fundadores da Grécia Antiga. Na segunda aula nossa nós estudamos aí a cidade-estado separadamente de Atenas, o seu destaque, o que mais se destacou naquele período histórico da cidade de Atenas. Hoje nós vamos estudar sobre Esparta e, finalizando na próxima aula, um pouco sobre a cultura grega. Hoje, então, nós vamos estudar sobre a civilização grega e, precisamente, então, a cidade-estado de Esparta. A cidade de Esparta tem um diferencial muito, mas muito bacana e interessante da gente frisar sobre Atenas. Atenas, nós vimos aí na aula anterior que o destaque lá é a democracia, é a organização política, a organização social que a cidade apresentou perante a história da Grécia Antiga. Já a cidade de Esparta também tem a questão aí da organização, eles eram muito corretinhos também em alguma parte, mas tem um grande destaque, um grande diferencial que nós vamos observar e vamos aprender agora. Primeiramente, a cidade de Esparta ela era conhecida como a cidade-quartel. Então, de cara, você já imagina que tem alguma coisa a ver com militarismo, sim. Por quê? Porque a cidade de Esparta tinha um grande forte lá que era treinar todos os homens, no caso, todos os cidadãos da cidade de Esparta para se tornar um grande militar. E para que isso? Para que quando houvesse uma possível guerra, um combate com outro território, eles iriam estar mais preparados do que outro território que não estava preparado. Como aconteceu. Nós vamos ver ainda na aula de hoje um combate que teve, uma guerra que teve entre Atenas e Esparta, e eu vou mostrar para vocês quem ganhou e quem saiu melhor nessa guerra entre essas duas cidades-estados. Então a cidade de Esparta é conhecida como cidade-quartel e tudo girava em torno do exército, desde pequenas crianças até a vida adulta. Ela pode ter uma posição de domínio, que é claro que era o intuito deles, para ter domínio em outro território. E aos 7 anos de idade, isso mesmo, aos 7 anos de idade, os meninos e meninas recebiam treinamento. Então, desde pequenininho já tinha aquela cultura, já tinha aquela tradição que aos 7 anos de idade ele já tinha que ter noção que ele ia estar representando o seu território, que ia estar representando então o território de Esparta. E a principal batalha que teve entre a cidade de Esparta entre outra cidade foi a Guerra do Peloponeso, que foi justamente a guerra entre Esparta e Atenas, que já já vou falar para vocês. Então, de cara, gente, é uma cidade quartel, uma cidade onde desde pequenininho as crianças eram treinadas então para ter aí uma posição de domínio para outra civilização, ok? Vamos lá. Vamos conhecer então a sociedade espartana, como que era dividida. Em Atenas, a gente pode observar como que era a sociedade. Já que em Esparta, a sociedade era dividida em 3 partes. Tinha os esparciatas, depois no topo da pirâmide vinha os periecos e depois vinha os ilotas. Se você for analisar, são classes que a gente vai denominar, quem mandava mais, mandava médio e quem mandava menos, quem tinha que obedecer. Era mais ou menos assim que era dividida, então, a sociedade espartana, ok? Esparciatas, periecos e ilotas. Assim como todo país, como todo território tem a sua sociedade dividida, lá em Esparta também não era diferente, não. Era dividida nessas 3 partes que eu demonstrei para vocês aqui agora. Vamos falar da religião espartana. Se vocês forem observar, todas as civilizações que a gente estudou até o momento, a não ser os hebreus, que começou a questão do monoteísmo, maior parte delas, eles eram politeístas. E não foi diferente com Esparta, não, porque a Grécia em si, eles eram politeístas. Eles acreditavam em vários deuses, e por sinal é a matéria que nós vamos estudar na nossa próxima aula, que é a mitologia grega, que fala então da questão dos deuses, cada um com o seu jeito, cada um com o seu destaque. Nós vamos estudar então na próxima matéria um pouco sobre a mitologia grega também, na próxima aula, ok? Então, eles eram politeístas, acreditavam em vários deuses e tinha um deus para cada coisa. E é justamente quando a gente estudar sobre a mitologia que vocês vão entender, até na cidade de Esparta, quem são os deuses que mais destaque tiveram então nessa civilização, ok? Arqueólogos encontraram diversos templos
nas ruínas de Esparta, isso mesmo. Boa parte da história antiga da Grécia está lá na cidade de Esparta. Por quê? Não foi tão danificado igual aconteceu lá em Atenas, né? Enfim, Atenas, que hoje é a atual capital da Grécia, né? Tem aquelas partes das ruínas, sim, mas aqui na cidade, então, de Esparta, tem esse grande destaque aí, tá bom? Atena era conhecida como deusa da sabedoria e era mais cultuada, então, na cidade de Esparta. Então, Atena, que era a deusa da sabedoria, que eles tinham esse culto à divindade por ela ser, então, a deusa da sabedoria, e eles tinham, né, sempre rituais em volta, em homenagem, então, a Atena, que era uma grande deusa, então, da cidade de Esparta, ok? Guerras médicas. Tiveram vários combates, né? Se a gente for parar para analisar, por que as civilizações, né, antigas, elas duraram pouco tempo em relação ao que a gente vê hoje com os outros países, com os outros territórios? Por causa de guerras, por causa de invasões. E não foi diferente na Grécia Antiga também não. Por quê? A Grécia Antiga começa com uns pequenos combates, depois vai aprofundar nos maiores combates, inclusive nas guerras médicas, e também na Guerra do Peloponeso, que foi entre Esparta e Atenas. O que seriam então as guerras médicas? Quando a gente fala em guerra médica, a gente lembra, a primeira coisa que vem na nossa cabeça, por sinal, são vários médicos, talvez reunidos querendo combater, representando o seu território. Mas não foi esse intuito das guerras médicas, não. As guerras médicas foi a guerra, no caso, dos gregos contra os persas, que era um dos principais rivais que a Grécia Antiga encontrou pelo seu caminho. Por quê? Os persas queriam dominar o território dos gregos. De qualquer forma, eles queriam estar dominando o território dos gregos. Então teve esse combate muito de frente aí, né, com os persas, que a gente já estudou esse ano, chamado então guerras médicas. Essa disputa, no caso aí, que teve entre os persas e os gregos, era a questão naval. Lembra que eu expliquei para vocês que um destaque da civilização dos persas também era a navegação? Por isso que eles, né, dominavam tanto a questão do oceano. Então foi uma guerra que foi através da conquista naval. Ah lá, os gregos saíram vencedores dessa guerra aí e começou então, logo depois dessas guerras médicas, rivalidade entre Atenas e Esparta. Então primeiro veio as guerras médicas, vamos colocar em ordem para vocês assimilarem direitinho na cabecinha de vocês aí. Primeiro veio as guerras médicas entre os gregos e os persas. Os gregos vão sair vitoriosos, né? Não vão deixar os persas conquistar o seu território, conquistar o seu espaço. E logo depois começa aí o atrito entre Esparta e Atenas. Por quê? Esparta, no caso, né, que tinha o maior número de soldados e um exército pronto para estar enfrentando então uma guerra, eles ficaram meio chateados. Por quê? Eles queriam mais destaque até na questão da administração da Grécia Antiga. E quem tinha mais destaque na administração era quem? Era Atenas. Lembra que a gente estudou que Atenas, o forte lá era a democracia, era a organização política, enfim. Então Esparta começou a ficar meio que enciumado, porque só Atenas que estava tendo então destaque com relação então a essa questão da administração grega aí. E foi aí então que começou então a Guerra do Peloponeso. Chama-se Guerra do Peloponeso porque o lugar onde aconteceu o combate entre Esparta e Atenas chamava-se Peloponeso. Por isso que foi nomeada então de Guerra do Peloponeso. Então, a Guerra do Peloponeso, nada mais nada menos então, que foi a rivalidade entre Atenas e Esparta. E aí eu separei esse vídeo para vocês aqui, que é bem interessante, bem legal, que vai mostrar para a gente o resuminho, como que foi então o combate, como que foi o contexto então histórico entre Atenas e Esparta. E gostaria que vocês assistissem e logo depois eu continuo a explicação para vocês aqui. Então vamos assistir o vídeo que resume para a gente esse combate da Guerra do Peloponeso. Olá amigos mamíferos, eu sou o Dom Foca e hoje vamos dar continuidade à nossa série sobre história antiga. O assunto de hoje é o prelúdio da Guerra do Peloponeso, a disputa entre Atenas e Esparta. Então se preparem e vamos nessa! Atenas atravessa sua era de ouro. Nenhuma outra cidade grega a iguala em riqueza e esplendor. Por meio das alianças com as cidades que compõem a Liga de Delos, Atenas tem as fundações necessárias para a expansão de seu império emergente. Porém, existe um formidável adversário em seu caminho, que não tem intenção de entregar toda a Grécia de bandeja para os atenienses.
Seu exército é composto pelos guerreiros mais temidos do mundo antigo. Estes são conhecidos como espartanos. Em 433 a.C., estava em vigor um acordo de paz entre Esparta e Atenas, que foi selado após o fim das hostilidades em anos anteriores. Este acordo deveria durar por 30 anos, porém a tensão entre as potências gregas era crescente. A cidade de Corinto, aliada de Esparta, se sentia ameaçada pelo crescimento da influência de Atenas sobre territórios e rotas comerciais dominadas por Corinto. A ilha de Córcera, que era uma colônia de Corinto, estava sendo assediada por Epídamo, outra colônia de Corinto. Córcera possuía uma das maiores frotas navais de toda a Grécia e por isso decide atacar Epídamo, que por sua vez enviou um pedido de socorro a Corinto. A cidade-mãe decide apoiar a colônia de Epídamo em detrimento a Córcera, que, se vendo em uma posição desvantajosa, ameaça pedir apoio a Atenas. Os espartanos não tinham interesse em uma guerra com tamanha escala naquele momento, e como líder da Liga do Peloponeso, Esparta obriga Corinto a fazer concessões a Córcera para evitar um conflito maior. Mas a população de Córcera ainda se sentia ameaçada por Corinto, e por isso enviam emissários a Atenas. Estes se reúnem com o líder ateniense Péricles e lhe dizem: só existem 3 frotas navais relevantes na Grécia: a sua, a nossa e a de Corinto. Se formos dominados e nossa esquadra é capturada, vocês terão que lutar contra uma força combinada muito superior à sua. Péricles sabia que o que os emissários falavam era verdade. Contudo, tornar Córcera membro da Liga de Delos seria como um tapa na cara dos espartanos. O líder ateniense institui um pacto exclusivamente defensivo com Córcera. Assim, a Liga de Delos garantiria que defenderia a ilha apenas em caso de agressão por parte de inimigos externos. Corinto e a cidade de Mégara começam a fazer uma campanha em prol de uma guerra contra Atenas. Os atenienses decidem retalhar Mégara, decretando o primeiro embargo econômico registrado na história. Assim, os comerciantes de Mégara não tinham mais acesso aos portos da Liga de Delos e nem acesso à Ágora de Atenas. O embargo econômico foi devastador para a economia de Mégara. Isso foi uma prova inequívoca que o Império Ateniense era mais forte e influente que se supunha. Esparta não podia mais ficar inerte frente à expansão do poder de Atenas e seu império. Os espartanos e seus aliados decidem declarar guerra a Atenas. O temido exército espartano parte em marcha rumo a Atenas. Seus soldados foram preparados para a guerra desde a infância e estão ávidos para alcançar a glória nos campos de batalha. Enfim, meninos, tá aí, né, esse vídeo que mostrou pra gente aí esse resumo da Guerra do Peloponeso, que demonstrou para nós aí, né, essa garra, essa perseverança entre Atenas e Esparta em querer também ter destaque na economia e na política, então, da Grécia Antiga. E teve então esse final feliz para os espartas, que já era até tido como uma premonição. Por quê? Eles tinham um exército mais preparado, eles tinham homens preparados para estar combatendo. Então Esparta acaba então ganhando de Atenas então, na Guerra do Peloponeso. Vamos falar agora da economia da Grécia no geral, né? Deixando de falar somente de Esparta e Atenas, no geral. O que dava, né, dinheiro, o que dava recurso, né, financeiro para a Grécia estar se sustentando no caso aí. A economia deles, no caso, a base delas era o cultivo de quê? De oliveiras, trigo e vinhedos. Então, o básico, né, a economia gerava entre esses 3 produtos aqui. Claro, também tinha o artesanato, que era muito forte lá na Grécia Antiga, com destaque então para a cerâmica, que tinha aquelas grandes pinturas, aqueles grandes vasos que demonstrava aí, né, a obra de arte feita então pelos gregos. Então, ó, economia voltada para esse tipo de plantação, que são oliveiras, trigo e vinhedos, e o artesanato grego aí com destaque então na cerâmica, que teve sim muita aceitação para todo o mar Mediterrâneo. Então, boa parte, né, do mar Mediterrâneo consumia o artesanato e esses produtos da Grécia Antiga, com que fez então que alavancasse de fato então a economia então da Grécia Antiga. Então está aqui a base, né, da economia dos gregos aí para vocês, ok? Bom,
vou ficando por aqui, tá? Por quê? Porque a parte da cultura grega, que vai entrar mitologia, Jogos Olímpicos, enfim, nós vamos estudar no nosso próximo encontro, na nossa próxima aula, tá bom? Por hoje, então, nós vamos parar por aqui, então, na cultura grega, ok? Mas nós temos aí, né, um restinho de aula ainda e eu gostaria que vocês fizessem para mim, testar realmente o conhecimento de vocês, na apostila de vocês, na página 50, vocês vão fazer para mim aí o exercício de aprendizagem do número 6 até o número 10. Então, página 50, exercício de aprendizagem número 6, número 7, número 8, número 9 e número 10, que fala para a gente um pouco sobre as cidades-estados que a gente acabou de estudar, então, Atenas e Esparta, na verdade, ok? Bom, mão na massa, então, não esquece de mandar foto, viu, da apostila de vocês, da atividade pronta, para me computar se realmente vocês aí estão com a atividade em dia, que fizeram toda a atividade, ok? Então, vou ficando por aqui, claro, né, fazendo um convite para a nossa próxima aula, para o nosso próximo encontro, ok? Então, bom trabalho para vocês e eu aguardo vocês, então, na nossa próxima aula. Até lá!